Então uma chave que me ajudou a vencer a ansiedade, a minha mente ansiosa, por exemplo, é saber que o meu amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. Se eu parar de tentar antecipar estações e usufruir do maravilhoso agora, mano, como é que vai ser amanhã? Vai ser melhor do que hoje. Como é que você sabe? Porque Deus sempre me surpreende, irmão. Porque não tem ninguém que caminhe com Jesus que não viva novos milagres, novas estações, que não carregue novos testemunhos. Vão ter novos gigantes, você vai vencer novos gigantes. Vão ter novas tempestades, você vai aquietar novas tempestades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa. Pô, Vilela, uma das coisas que eu mais amo falar é ansiedade, cara. Então, eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu sempre tive uma mente ansiosa. A mente ansiosa é uma mente que está sempre tentando antecipar uma estação. Exato. Acredita que foi feito um estudo um tempo atrás e começaram a perguntar para os entrevistados quais eram os medos que eles tinham. E eles foram acompanhando os entrevistados. 97% dos medos que os entrevistados tinham que acontecesse nunca aconteceram. Tá vendo? 2% aconteceu, mas numa medida muito menor do que eles imaginavam que poderia acontecer. E 1% de fato é o que eles imaginavam que aconteceria. Então assim, eu lembro que eu li um livro que explodiu minha mente. Pode fazer sentido até para você lidar com essa questão da ansiedade. O autor ele diz assim, a gente está sempre em busca de um futuro. O problema é que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, encontra a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Então hoje tem coisas que você está vivendo, cara, que há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, era um futuro desejado. Porque existe uma diferença de preocupação com preparação. Pré-ocupação é quando você se ocupa com uma coisa antes dela chegar. Pré-ocupação. A palavra preocupação é uma ocupação prévia, né? Você já está pré-ocupado com algo. Tá gastando energia. Você está gastando energia, você está se consumindo. Agora, o preparo é muito diferente. O preparo é quando você se prepara para quando uma estação chegar. E a gente que tem esse desafio de lidar com ansiedade, muitas vezes a gente está preocupado achando que a gente está se preparando. Cara, por que você está preocupado com isso, mano? Não, porque é importante, eu estou me antecipando, eu estou me organizando. Talvez não, talvez você só está se consumindo. Então, eu gosto muito de citar autores porque algumas desses princípios me ajudaram muito a vencer isso, né? Eu lembro de um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Cara. Então, às vezes, a gente está à espera de algumas coisas e a gente não se prepara para elas. E a gente está ansioso. Por que a gente está ansioso? Porque você está louco para chegar num tempo que você não tem domínio sobre isso, não tem governo sobre isso. Então, uma chave para vencer a ansiedade é você curtir o presente. O passado não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias, não é um lugar de habitação, não existe mais. Às vezes a gente perde muito tempo e isso é uma das causas de ansiedade para algumas pessoas. A gente gasta muito tempo tentando ter domínio ou governo sobre coisas que a gente não tem ingerência e a gente abre mão de coisas que a gente domina. Então eu vou dar um exemplo, tá? Cara, como é que tá a economia global? Eu não tenho domínio sobre ela. Eu não sou um player de mercado que pode mudar o mercado de ações. Eu não tenho uma cadeira dentro do ministério, do governo, da economia que pode definir alguma coisa na economia do meu país. Cara, eu não sou um player, eu não defino. Agora, como é que tá as finanças da minha casa? Como que eu governo? Isso é algo que eu tenho que responder. Tá uma loucura na educação. A gente precisa se envolver, se inteirar, ajudar, mas uma luta externa não pode justificar um fracasso interno. Como é que tá a educação dos meus filhos? Como é que tá o meu casamento? Como é que tá o meu coração? Então, às vezes a gente está muito preocupado, Vilela, com muitas coisas que a gente não tem domínio e a gente se esquece de governar aquilo que a gente tem domínio, cara. Eu posso falar sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha jornada de fé. Algumas coisas que eu não domino, não tenho profundidade para discutir sobre, não tenho conhecimento sobre, e eu vou além. E o conhecimento sobre não vai mudar nada também em relação ao chamado que eu tenho. Cara, eu não vou gastar tempo com isso. O Rick Warren, que tem um livro incrível, inclusive, Uma Vida com Propósito, ele fala que a única maneira de viver de verdade é viver com propósito. A ausência do propósito na minha jornada pode gerar uma série de coisas. Vazio, crise existencial, angústia, depressão, ansiedade. Nada me sacia. Cara, que loucura, nada me sacia, mano. Eu comprei o carro que eu sonhava, 2 dias já tanto faz. Eu moro na casa que eu sonhava,
Eu viajei para os países que eu sonhava viajar, cara, nada me sacia. Por quê? Irmão, é porque você tem anseios na sua alma que excedem o que se pode conquistar. Não é sobre matéria, não é sobre conquista. Isso aqui é para uso, cara. Isso aqui não preenche identidade. Matéria não preenche identidade. Eu prefiro ter um bom carro do que um carro ruim? Óbvio. É hipocrisia dizer que não. Eu prefiro ter uma boa casa que ter uma casa ruim. Agora, isso não preenche a minha identidade.